Segundo o IBGE, cerca de 30 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos. Esse número equivale a 13% da população do país. Além disso, de acordo com projeções feitas pelo próprio Instituto, em 2060 o Brasil terá mais idosos que crianças. A previsão é que até lá 30% da nossa população seja de pessoas nessa faixa etária. Uma mudança que reflete uma tendência mundial de envelhecimento da população. E é justamente para assegurar os direitos dessa parcela da sociedade que existe o Estatuto do Idoso, que está completando 15 anos. Mas muitos especialistas apontam e a gente vê no dia a dia que essas medidas que garantem os direitos dos idosos ainda não são plenamente aplicadas no Brasil. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor Rodrigo Fernandes Ribeiro, que é doutor em Serviço Social. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Obrigado, eu que agradeço. Professor, por que ainda é tão difícil fazer valer o Estatuto do Idoso? A nossa sociedade não está acostumada com o envelhecimento da população? Bom, o Estatuto do Idoso, ele é uma lei que foi aprovada em 2003, né, sancionada em 2003, que busca, vamos dizer assim, garantir direitos sobre diversas áreas, como a saúde, assistência social, trabalho, alimentação e tantos outros, esporte, cultura e lazer também, né? Mas a gente tem que entender também que boa parte dessas medidas que foram conquistadas, né, nesse estatuto são para garantia de direitos, principalmente de setores né, do segmento, né, dos idosos com mais de 60 anos, né, que não tem condições não tem acesso ao consumo de vários dessas, né, de mercadorias que são oferecidas para esse segmento. Então, o grande problema que a gente tem hoje é que boa parte dessas políticas sociais que o Estatuto busca garantir são desfinanciadas pelo poder público, são mercantilizadas, né, ou sofrem processo de privatização. Então, nesse sentido, né, a gente tem que sempre entender, né, que os idosos, né, vendo, né, a questão dos próprios segmentos, né, tem idosos, né, que têm maiores condições de renda, acesso a mercadorias, e tem outros, boa parte da classe trabalhadora, que não tem esses acessos. Então, garantir melhores condições seria garantir que esses serviços públicos, de fato, sejam financiados, né, tenham financiamento, né, e que não sofram processo de privatização e precarização. Né? Então falta efetivamente a ação do poder público para garantir esses direitos aos idosos, né? Principalmente os idosos de baixa renda, que não têm condições de arcar com o próprio envelhecimento, né? Sim, são processos de regressões, né, nessas políticas sociais que buscam, vamos dizer assim, priorizar os setores que vendem, né, produtos. Por exemplo, previdência privada complementar, por exemplo, os planos de saúde, né, por exemplo, também serviços, né, que só os idosos com maior renda, né, e a maioria da classe trabalhadora não está presente nesse processo, que podem, né, acessar esses direitos. Então, eu acho que boa parte desses... É muito importante que boa parte desses direitos estejam presentes no Estatuto, é claro. Né, mas se as políticas sociais não são financiadas, né, não são universalizadas, né, então a gente tem vários problemas nesse sentido. Né? Sim, o senhor falou dos planos de saúde, a tendência é, quanto mais velho, maior o valor do plano de saúde. Isso é legal? É possível o idoso recorrer, fugir disso? Em primeiro lugar, o Estatuto do Idoso busca privilegiar, né, não privilegiar, mas busca dar maior acessibilidade para as pessoas com mais de 60 anos, para os idosos, para os serviços do Sistema Único de Saúde, que é um sistema único que é referência mundial. No entanto, com o desfinanciamento, né, com a falta de recursos, esses serviços eles não são oferecidos e ocorrem as diversas dificuldades, as filas, né? Tanto é que o Estatuto do Idoso garante serviços de geriatria, gerontologia, acesso a medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, os planos de saúde eles são são empresas privadas que oferecem esses serviços que têm como principal objetivo o lucro. Então, né, boa parte, como se tem esses objetivos, né, existe um lobby muito forte dessas empresas sobre o Congresso, sobre as casas legislativas, que fazem com que algo que está presente no Estatuto do Idoso, que é a vedação, a discriminação dos idosos com relação
ao pagamento, né, do plano de saúde não seja não seja realizado na prática, né? Então existem a Agência Nacional de Saúde, né? Apesar de no estatuto prever que não tenha que ter discriminação, a Agência Nacional de Saúde permite a diferenciação de cobrança entre faixas etárias. Então é uma realidade muito difícil porque, né, é uma pressão política e econômica de um setor que é uma das principais determinações para que esse artigo do Estatuto do Idoso não seja respeitado na prática. Não seja respeitado e, na prática, é permitido as empresas, os planos de saúde cobrarem a mais. A Agência Nacional de Saúde, muitas vezes, né, que é uma agência também que tem muito lobby de empresas, muito poder econômico envolvido, né, vamos dizer assim, se coloca, né, normativas que possibilitam essa diferenciação de cobrança. Mas se a gente for respeitar de fato o estatuto, não pode, essa discriminação é vedada, né? Sim. Vamos dizer assim, não pode ser realizada. Sim, professor, com relação à cultura, lazer e esporte, o que diz o Estatuto do Idoso? Então, tem vários elementos, né? Como, por exemplo, que as mídias, né, os meios de comunicação têm que oferecer informações sobre o processo de envelhecimento, né? Cursos que as instituições públicas têm que oferecer também para esse segmento, né? E dentre várias outras medidas, tem uma que é, vamos dizer assim, muito mais conhecida, que é com relação ao desconto de 50% em eventos artísticos, culturais e esportivos, né? No entanto, também existe, né, boa parte desses eventos fazem esse desconto, mas também tem uma pressão econômica muito forte desses setores que aumentam os ingressos para a maioria né, para todos os setores, para compensar essa gratuidade, não só essa gratuidade como de outros segmentos, né? Sim, nesse caso tem quantidade limitada de ingressos, não, né? Não, nesse caso o Estatuto do Idoso diz que é 50% para pessoas de com desconto mais de para 60 todos, anos. não tem limitação. Sim, porque com relação à gratuidade das passagens nos ônibus municipais e interestaduais, tem um limite, né? Dos municipais não, mas nos interestaduais tem um limite, né? Isso, tem um limite. Trajeto. São dois passageiros podem entrar gratuitamente e o restante seria com 50% de desconto. No entanto, né, existe muita pressão, muito lobby também dessas empresas dentro dos municípios, né? Alguns municípios, por exemplo, que aprovaram uma lei que estenderam, né, essa gratuidade de 65 até 60 anos, mas que com o tempo, pela pressão desse poder econômico, restringiram aos 65 anos que está no estatuto. E em algumas cidades, limitação dentro dos ônibus para que da entrada do acesso dos idosos com relação à gratuidade, o que é proibido. O que consta na lei é que tem limitação dos bancos identificados como prioritários, mas não a limitação ao acesso, né? Nos ônibus municipais. Nos ônibus municipais e nos municipais. Os interestaduais limitados a 2 vagas, né? 2 vagas e o resto 50%. Claro, uma limitação também por renda, né? A quem receba, quem comprove que recebe até 2 salários mínimos também. Sim, aí professor, eu vou pegar esse exemplo. Como que o idoso consegue na relação lá com a companhia de transporte? A companhia fala que não tem. Como que ele consegue ter certeza que realmente não tem essas 2 vagas? As 2 vagas já estão ocupadas, não tem. Pegando isso como exemplo, esse exemplo do ônibus, como que o idoso consegue recorrer aos direitos dele garantidos pelo Estatuto do Idoso? Bom, com relação aos direitos ou, vamos dizer assim, às instituições que possam ser movidas no sentido de fazer as denúncias, não só nesse sentido aos direitos, mas também à violência sobre idoso, existem delegacias especializadas que foram criadas, né, nesse processo, o Ministério Público, né,
E os conselhos também, os conselhos municipais, estaduais e Conselho Nacional do Idoso, que foi criado pela Política Nacional do Idoso em 94, né? Mas esses são processos, né, que dependem muito da própria mobilização, né, principalmente dos trabalhadores que dependem desses direitos, né, que é os que dependem principalmente desses direitos de gratuidade e livre acesso, mas dependem muito dessa mobilização. Até porque, como eu disse, né, existe um lobby, um poder econômico, setor, a gente falou setor de eventos artísticos, esportivos, o setor das empresas de transporte, a saúde, né, previdência complementar. Então, existe uma disputa, um embate nesse processo. Mas existem esses espaços que pode ser feitas, podem ser realizadas essas denúncias. Sim. Com relação a maus tratos, eu tenho uns números aqui. Mais de 30 mil denúncias de maus tratos contra idosos e quase 70 mil casos de violação de direitos dessa população foram registrados no ano passado aqui no país. Entre as violações estão negligência, violência psicológica e abuso financeiro e econômico. Nesses casos, o idoso, eu não tenho uma delegacia de idoso na minha cidade, ele pode procurar uma delegacia comum. Quais os meios? Onde ele deve procurar? Quem ele deve procurar? Além das delegacias, quando se tem, né, especializadas, existem, como eu falei, o Ministério Público e os conselhos que regem, né, principalmente os maus tratos dos idosos em abrigos, em casas especializadas, né, instituições de longa permanência. Mas também os conselhos de idosos também recebem denúncias, né, sobre os maus tratos com relação, né, aos idosos. Acho que o que é importante mencionar nessa situação é que existem, né, no Brasil muitas famílias, a aposentadoria dos idosos ou outros benefícios compõem uma parte muito importante da renda total da família. Então existe uma pressão, não é uma pressão econômica, mas em algumas famílias, né, alguma utilização, vamos dizer assim, indevida, um aliciamento, né, que precisa ser denunciado. Não são em todas, mas essa é uma realidade da nossa sociedade. Agora, não só a família deve ser responsabilizada nesse processo, mas também o Estado, né, por não garantir condições mínimas, né, para que esses idosos possam, né, ter o amparo, o cuidado, né, e também possam, né, ter um abrigo no sentido, né, de maus tratos que sejam da família ou do próprio Estado, né? Que existem outros maus tratos que estão relacionados aí, né? A questão dos créditos que são oferecidos aos idosos, né, o aliciamento que se tem cotidiano para que esses idosos obtenham um empréstimo, principalmente o crédito consignado, que é uma realidade dos últimos 12 anos, que fazem com que esses idosos sejam, né, objeto de aliciamento cotidiano, e depois o endividamento faz com que essas pessoas tenham dificuldade de pagar suas contas, né? Sim, é importante destacar também, professor, que toda a sociedade deve ficar atenta, né? Vizinhos, amigos, parentes, e podem fazer essas denúncias, né? É saber cuidar da população idosa, né? E garantir um futuro melhor para quem também um dia vai envelhecer, né? Essa é a verdade, né? Claro, claro. Necessário é uma proteção da família, do Estado e importante que seja também da sociedade, né? Que cuide dos seus idosos, cuide de todos os indivíduos, né? E que não entenda as pessoas idosas como pessoas já obsoletas, né? Que por não comporem mais o mercado de trabalho, na maioria dos casos, em muitos casos, né? Por serem identificados como não da população economicamente ativa, né? Que sejam também, que as políticas sociais possam, né, abarcar essas pessoas também. Sim. Garantir direitos. E né? tem um Disque 100 também, que é importante, né, professor? Tem também. Da Secretaria de Direitos Humanos, né? Isso. Ok, professor, muito obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Valeu, muito obrigado, eu agradeço aí o convite.
E aqui em Ouro Preto, para denúncias, existe o PAI, que é o Programa de Atenção ao Idoso, que oferece orientações sobre os direitos dos idosos e as denúncias, né? E recebe denúncias. Ele funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 6 da tarde, no Centro de Atendimento ao Cidadão, que fica na Câmara Municipal de Ouro Preto. Os telefones de lá são 3552-8527 ou 3552-8545. E uma última notícia, no próximo sábado, dia 20, vai ser realizada a 11ª edição do Campus Aberto, que terá como tema o Outubro Rosa. Shows, oficinas, atividades físicas, corte e doação de cabelo fazem parte da programação e toda a comunidade está convidada a participar, ela é de graça. O evento vai ter início às 8 da manhã e segue até às 4 da tarde e será realizado no gramado da Escola de Minas, que fica no campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. Os detalhes você confere na internet. E o Plano Aberto de hoje está terminando. Você pode rever essa entrevista e todas as nossas reportagens no youtube.com/tvufop. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro.